Angola pretende reforçar os investimentos para a eliminação da malária até 2030. A seleção angolana venceu o Egito por 3-1, garantiu o seu lugar nas meias de finais do CAN Sénior Feminino de Futsal, que se disputa no Reino de Marrocos. Fiéis continuam a visitar a capela mortuária do Papa Francisco, vão prestar, no caso, e continuam a prestar a última homenagem ao Sumo Pontífice, que vai enterrar amanhã. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. É celebrado hoje o Dia Mundial da Malária, instituído desde 2007 pela Organização Mundial da Saúde. Esta enfermeira visa reconhecer o esforço global para o controle efetivo da malária, bem como sensibilizar e melhorar o conhecimento da sociedade sobre o seu elevado fardo e os seus impactos devastadores a nível sanitário, social e económico. Este ano, sob o lema Reinvestir, Reimaginar e Reacender, Angola associa-se à chamada global para renovar os compromissos, inovar nas estratégias e reforçar os investimentos para a eliminação da malária até 2030. Neste momento decorre o ato central sobre o Dia Mundial da Malária na Universidade Privada de Angola e é para lá onde estivemos sinal ao encontro da nossa colega Manuela Costa. Manuela, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde, Adilson. Extensivo para a audiência da Rede Girassol. É um dia em que o mundo celebra a luta contra a malária e por isso mesmo estamos a caráter, porque zero malária começa comigo, começa contigo. É uma doença que em Angola ainda constitui a principal causa de morte, sobretudo para as mulheres grávidas e também para gestantes. Só para se ter uma ideia, em 2024, segundo os dados que foram aqui apresentados, um total de 11 mil pessoas aqui no nosso país morreram com a malária e pelo mundo a doença já afeta mais de 240 milhões de pessoas. Então constitui aqui uma grande preocupação em torno dos esforços, sobretudo para Angola, que é a principal causa de morte e também porque é uma doença que mesmo à volta dos esforços que têm sido feitos ainda não se atingiu a meta zero, que continua a ser o propósito das autoridades sanitárias. Vamos ouvir um pouco das palavras do diretor provincial da Saúde, Manuel Varela. Os números reduziram comparativamente ao primeiro trimestre deste ano, onde tivemos cerca de 414 mil casos contra os 480 mil do igual período do ano passado. Portanto, houve uma redução de 66 mil casos. Relativamente aos óbitos, nós tivemos 800 óbitos em 2024, portanto no primeiro trimestre, e neste trimestre nós tivemos cerca de 400 óbitos. Tivemos igualmente uma redução mais ou menos de 50%. Portanto, isto representa um alívio para as populações. Portanto, temos é que continuar a desenvolver ações dirigidas à prevenção de casos de malária e evitar que os pacientes com malária cheguem aos hospitais, aos centros de tratamento em estado grave. Portanto, a intenção do governo é fazer com que estes números possam baixar cada vez mais na província de Luanda. E o que se aconselha é uma ação integrada envolvendo outros setores, nomeadamente o ambiente, os serviços comunitários, saneamento básico, a educação, a própria educação e outros parceiros que nós temos estado a trabalhar em conjunto para diminuirmos o número de casos, né? Uma das formas também de termos cada vez mais ganhos é envolvermos as comunidades, tanto as associações de jovens,
de profissionais das ordens e outras associações, portanto, que estejam envolvidas nessas ações das comunidades, para que, portanto, o desafio, portanto, é de todos nós e temos que estar ligados e juntos no combate à malária. Aqui as palavras do diretor provincial da Saúde, Manuel Varela, quando deste Dia Mundial da Saúde e desta doença da malária, que ainda constitui um grande desafio aqui para a nossa realidade, já que é a principal causa de morte e que vem ceifando muitas vidas. E só para lembrar, Adilson, mais uma vez, zero malária começa comigo, começa contigo, é um desafio conjunto, é um desafio de todos nós. São de Magalhães e Manuela Costa, boa tarde. Boa tarde. Realmente é um desafio de todos nós e vamos todos lutar contra a malária. E nós seguimos por aqui. Mais de 2.000 casos de malária foram registrados no primeiro trimestre deste ano no município de Mussulo. A informação foi avançada pela Diretora Nacional de Saúde durante uma campanha de sensibilização contra a doença realizada na última quinta-feira. O bairro Prior, no município do Mussulo, foi alvo de uma campanha de sensibilização para o combate e prevenção da malária. Uma iniciativa liderada pela Direção Municipal da Saúde local em colaboração com a administração. Na ocasião, a chefe de seção de logística do Mussulo, Alfa Ponte, avançou que a campanha decorreu a bom ritmo. Aqui no nosso município, fazendo palestras, distribuindo cartazes para a prevenção então da malária. A oferecer os antimaláricos como Quartem, para as grávidas ou Fansidar, e também estamos a fazer rastreio, isso fazendo a gota espécie, testes rápidos de malária, para então assim nós descartamos aos nossos municípios a malária. A diretora municipal da Saúde do Mussulo, Teresa Jamba, declarou que mais de 2.000 casos da doença foram detectados no município. Total de 2.823 casos de malária. Estes em crianças dos 0 aos 14 anos tivemos 1.371 e os adultos, ou seja, acima dos 15 anos, 1.452 casos. Nós trabalhamos na sensibilização, explicando à população de como se proteger do mosquito. Nós aqui, isto é uma ilha, e é claro que sendo uma ilha temos muitos vetores, temos muito mosquito. E a malária continua a liderar nas patologias. Quanto à aquisição de medicamentos para combater a doença, Alfa Pontes disse que não têm nenhum constrangimento. Não temos tido nenhum constrangimento quanto à aquisição, porque temos feito lá no depósito provincial e a Direção Nacional também ajuda neste contexto. Com vista a combater os focos de mosquitos que transmitem a malária, Teresa Jamba disse também que foi realizada a fumigação intra e extradomiciliar. Temos também algumas equipas, já fizemos fumigação e desinfestação em algumas vivendas e não só, centros, ou seja, escolas, administração e outros locais, igrejas. Também hoje, o dia como tal, nós dedicamos à malária propriamente dito e começamos também a campanha de vacinação contra a cólera. Atualmente, o município do Mussulo conta com 5 unidades sanitárias, mas só 3 estão no ativo. O Ministério da Saúde comunica que nas últimas 24 horas foram notificados 323 casos de cólera, sendo 176 na província de Benguela, 55 na província de Luanda, 24 na província do Kwanza Norte, 21 na província de Malange, 12 na província do Kwanza Sul, 11 na província do Namibe, 9 na província do Icolibengo e 4 na província de Huila, 4 na província de Cabinda, 4 na província do Bengo e 3 na província do Zaire. Nas últimas 24 horas foram registrados 6 óbitos, 4 na província de Benguela, 1 na província da Huila e 1 na província de Malange. Receberam alta 262 pessoas e atualmente estão internadas 591 pessoas com cólera.
550 vendedoras do mercado da Mabunda vão trabalhar no mercado da Praia Amélia a partir de hoje. Depois de 2 meses, as vendedoras do mercado da Mabunda vão ter um espaço provisório para comercializar o peixe. O diretor do Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Integrado do Comércio do Rival do Aldão declarou que este mercado, inaugurado hoje, oferece todas as condições, mas o oficial, o da Mabunda, vai funcionar daqui a 3 meses com mais de 2.500 bancadas. O mercado oficial, as obras decorrem a muito bom ritmo. Temos nota que em mais ou menos 3 meses o mercado real, não que esse não seja, será reaberto. O que nós estamos a fazer no mercado, por orientação de Sua Excelência, Sr. Governador da província, é ampliar o mercado e criar maior condições, quer de acesso, quer também de número de bancadas. Estamos quase a duplicar ou a triplicar o número de bancadas, porque o número de pessoas que vendiam anteriormente no mercado dobrou. E se este número quase que dobrou, é necessário que o governo da província de Luanda, por via também da administração municipal da Samba, duplique o número de bancadas para o novo mercado. Estamos a falar, eu acho que até antes de outubro, nós não gostávamos de avançar uma data, estamos a falar para mais de 2.500 bancadas. Mais de 2.500 bancadas serão construídas no novo mercado, com novos acessos, com todas as condições que um mercado de facto possa ter e que essencialmente é aquilo que nos tem sido pedido no programa de reordenamento do comércio. Mas nem todas as vendedeiras foram implementadas aqui onde? Não, nós aqui temos o número de vendedeiras que retiramos dos espaços ou do espaço em que elas vendiam em condições muito precárias. Nós, a nível da província de Luanda, temos mais de 100 mercados. Um bom número dessas senhoras poderão ser colocadas nos outros mercados, quer aqui no município da Samba, como nos municípios próximos à Samba. Refiro-me especificamente à questão de onde é que elas vão, não é uma questão de facto importante agora. O importante é que criamos aqui um mercado onde elas estarão a exercer a atividade em condições condignas. Nós queremos aproveitar os vossos microfones para dizer que o objetivo do governo da província de Luanda não é impedir que as pessoas vendam. O objetivo do governo da província de Luanda é permitir que as pessoas vendam, mas em locais próprios, locais consagrados para o efeito. As vendas são feitas nos mercados, as vendas não devem ser feitas nas pedonais, por cima ou por baixo, não podem ser feitas nas estradas, no lacis. É por essa razão que, por exemplo, o nosso Gabinete Provincial da Agricultura tem também gizado um programa de organização de feiras a nível local, onde essas pessoas poderão concentrar-se para exercerem a sua atividade. Fiéis continuam a visitar a capela mortuária do Papa Francisco e prestam a última homenagem ao Sumo Pontífice que morreu na segunda-feira. Por esta altura, mais de 120 mil pessoas passarão pela Basílica de São Pedro. Segundo dados da Santa Sé, de quarta-feira até às 7 horas de hoje, 128 mil pessoas passaram pela capela mortuária do Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A intenção? Dar o último adeus ao Sumo Pontífice, que morreu aos 88 anos. O fluxo de fiéis mantém-se constante. O velório, depois de aberto ontem, ficou à disposição do público até a 1h30 da manhã de hoje, antes de voltar a ser reaberto perto das 5 horas. A Proteção Civil italiana prevê que este número de visitantes continue a aumentar consideravelmente nas próximas horas e até às 18 horas de hoje, período em que deverão ser encerradas as portas da Basílica de São Pedro para a cerimônia de encerramento do caixão, antes do funeral e do enterro, previstos para sábado. O Vaticano informou nesta quinta-feira que até aquela altura
perto de 50 chefes de Estado, 10 monarcas e um total de 130 delegações haviam confirmado presença no funeral do Papa, que ocupou o lugar número 266 na lista de líderes máximos da Igreja Católica. Para evitar quaisquer incidentes em termos de segurança, foram tomadas medidas como a eliminação dos sinais de radiofrequência e o abate de qualquer drone não autorizado. Apenas as aeronaves que tenham permissão expressa das autoridades italianas podem sobrevoar os céus de Roma, visando manter a segurança antes, durante e depois do funeral, que será seguido pelo conclave papal. Prevê-se que estejam mais de 2.000 agentes da polícia diariamente em postos de controlo. Nas operações de segurança estão envolvidos atiradores furtivos, unidades antiterrorismo e equipas de bombeiros treinadas em ataques químicos e biológicos. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, deixou na manhã desta sexta-feira o país com destino a Roma, Itália, para participar da cerimónia fúnebre do Papa Francisco, que acontece neste sábado. Antes de partir, João Lourenço recebeu cumprimentos de despedida da vice-presidente da República, Esperança da Costa, de entidades da Igreja Católica em Angola e de membros do governo. Acompanha o chefe de Estado nesta viagem a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. Segundo o programa, o funeral do Sumo Pontífice vai decorrer amanhã na Basílica de São Pedro, onde encontra-se o corpo do Papa Francisco, seguido de um cortejo até a Basílica de Santa Maria Maior. Prevê-se que o funeral do Papa Francisco reúna entre 150 a 170 delegações estrangeiras, incluindo aproximadamente 50 chefes de Estado e de governo. A morte do Papa Francisco constitui um duro golpe para o mundo e uma imensa perda para os cristãos católicos, reafirmou nesta quinta-feira o Presidente da República, João Lourenço. O chefe de Estado angolano, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, foi até a sede da Nunciatura Apostólica em Angola para assinar o livro de condolências. À chegada, o presidente João Lourenço e a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, foram recebidos pelo núncio apostólico em Angola, Dom Crispim Dubiel, com quem mantiveram um breve encontro em privado. O chefe de Estado assinou o livro de condolências. Na mensagem, João Lourenço destacou as qualidades do Sumo Pontífice, que na última segunda-feira acordou o mundo com a notícia da sua morte. No texto, o presidente escreveu, e citamos, a morte de Sua Santidade Papa Francisco, Bispo de Roma e líder da Igreja Católica, constitui um duro golpe para o mundo e uma imensa perda para os cristãos católicos que viam nele uma das grandes esperanças para a construção de um mundo mais justo e equilibrado, por ter sido comprometido com a paz, justiça social e com os mais desfavorecidos. João Lourenço acrescentou ainda que apresenta ao Estado do Vaticano e aos fiéis da Igreja Católica em todo o mundo, em nome do Executivo angolano e no seu próprio, as mais sentidas condolências pelo passamento físico desta insigne personalidade universal. O núncio apostólico disse que o Papa Francisco pretendia visitar Angola, mas a sua vontade não será concretizada. Poderia, mas como pastor da Igreja Universal, penso que foi muito interessado, mas os limites de doença, de esta experiência muito difícil, não? de limites físicos, não? Porque com o coração estava muito cerca. Também foi uma recomendação quando disse que ajuda os angolanos. Quando foi nomeado núncio apostólico, me disse ajuda os angolanos. Não só Angola, angolanos, não? Porque cada pessoa estava também no coração do Papa, não? Na orações e na atividade, não? Isto que como pastor da Igreja Universal tive esta cura espiritual para ajudar as pessoas que vivem neste tão bonito país. O religioso anunciou para a próxima semana uma missa de ação de graças em memória ao Papa argentino, tendo apelado para que os católicos e não católicos se juntem à solenidade. Dom Crispim reiterou ainda que o Papa Francisco, de nome próprio Jorge Mário Bergoglio, sempre olhou para o continente africano
com muito carinho, tendo por isso ganho o apelido de advogado de África. Penso que esta participação na união espiritual, por oferecer orações por o Papa, que tive África no coração. Foi um continente para ele muito importante. Segunda-feira, na Igreja da Sagrada Família, temos uma missa por o Papa. Estão bem-vindos todos também os representantes de prensa, de meios de comunicação, para facilitar aos angolanos uma participação online também neste momento de oração. Depois do casal presidencial, foi a vez da vice-presidente da República seguir até a Nunciatura Apostólica para prestar solidariedade aos católicos. Esperança da Costa assinou igualmente o livro de condolências, onde destacou que foi com imensa tristeza que tomou conhecimento do passamento físico de Sua Santidade Papa Francisco aos 21 de abril de 2025. Para a vice-presidente da República, a morte do Papa Francisco constitui uma perda irreparável para a humanidade inteira, particularmente para a Igreja Católica, pois era um autêntico defensor de uma igreja mais permeável à sensibilidade do mundo, marcado de esperança, de um serviço pastoral irrepreensível, humanizado e baseado na moral, na ética e no amor ao próximo. Refira-se que o Presidente da República, João Lourenço, se desloca esta sexta-feira para Roma, onde vai participar no sábado das cerimônias fúnebres do Sumo Pontífice, que será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Os cristãos católicos e não católicos se despedem daquele que foi chamado de Papa dos Afetos, Papa que abriu a Igreja para todos, sem olhar para o tom de pele, raça ou opção sexual. Várias entidades também prestam homenagem ao Padre Papa Francisco e assinaram hoje o livro de condolências na sede da Nunciatura Apostólica em Angola. As individualidades consideram que o Santo Padre era uma pessoa solidária e de paz, cujo legado será marcado para as próximas gerações. O nosso colega Simão João acompanha este momento e traz mais detalhes. Simão, boa tarde. É consigo agora. Exatamente. Boa tarde, Dilson Garcia, e para quem nos acompanha a esta hora. É de facto um momento de consternação e passaram por aqui diversas individualidades, a destacar a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e ainda Ângela Bragança, em representação do Birro Político do MPLA, e também a juíza Presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso. Todas estas individualidades assinaram então o livro de condolências aqui na Santa Sé, ou seja, aqui na Nunciatura Apostólica em Angola. Mas, no entanto, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, destacou que Papa Francisco, que deixou o mundo dos vivos na passada segunda-feira, foi um homem de paz e também deixou uma lição na qual os líderes mundiais devem universal, que foi o Papa Francisco, o Sumo Pontífice. E em nome do povo angolano que nós representamos, dos crentes e não crentes, de cada um dos angolanos e das angolanas, nós gostaríamos de deixar aqui a nossa consternação, os nossos pêsames e a nossa dor pela perda de tão sublime figura. Pensamos que o seu indelével exemplo de coragem, de humildade, de comiseração, de entrega ao próximo e defesa do bem comum e da solidariedade e fraternidade entre os povos é uma grande lição que nos deixou. E pensamos que nós, enquanto legisladores, devemos ter essa serenidade, essa sabedoria, o bom senso e, sobretudo, o sentido de missão para cumprirmos com o nosso papel e o nosso dever a favor de uma Angola próspera, unida, e que cada um dos seus filhos possa pensar num futuro que nos traga muita estabilidade, muita paz e, sobretudo, muita solidariedade humana.
Aqui então as declarações da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, no final da assinatura do livro de condolências destacado aqui na Nunciatura Apostólica em Angola. Esteve também presente a reitora da Universidade Católica, que também assinou o mesmo livro de condolências. São assuntos que nós vamos trazer em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por agora é tudo. Adilson Garcia, boa tarde. Simão, boa tarde e obrigado por essa partilha de informação. Fique bem e volte de regresso aqui à nossa estação com mais informação para partilharmos para os nossos telespectadores. Por agora é o intervalo, voltamos logo a seguir. Seja bem-vindo de volta à segunda parte do Hoje Notícias, edição de sexta-feira. O Ministério das Relações Exteriores realiza um encontro de trabalho com a Organização dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico. As conversações estão a ser dirigidas pelo Secretário de Estado para a Cooperação e Comunidades Angolanas no Exterior, Domingos Custódio Vieira Lopes, e Moussa Saleh Batarac. É assim que está correto o nome do senhor, novo secretário-geral da Organização dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico. A acompanhar esse encontro está o Alberto Capitão, nosso colega, vai entrar agora em direto para partilhar mais informações. Alberto Capitão, boa tarde. É consigo. Viva, muito boa tarde. Já teve o seu encerramento, este encontro que juntou o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Exterior, Domingos Vieira Lopes, e também o novo secretário-geral da OEACP, Organização dos Países da África, Caraíbas e Pacífico, Moussa Batarac, o tchadiano que assumiu agora a organização, está há 45 dias no cargo, substituiu o diplomata angolano Georges Rebelo Pinto Chicote, que durante 5 anos dirigiu os destinos desta organização. Ora, Moussa Batarac é de nacionalidade tchadiana, disse que está em Angola para agradecer o apoio que recebeu do nosso país para a sua eleição, em particular do Presidente da República, João Lourenço. Batarac disse também que na sua próxima visita a Angola gostaria de manter o encontro com a juventude, sendo este o mote forte para o desenvolvimento da organização. Eu vim para Angola para poder ter um encontro com Sua Excelência Presidente João Lourenço, que acabou de viajar. Vim agradecê-lo na condição de chefe de Estado e porque também ele teve uma grande visão para a minha escolha. As declarações do novo secretário-geral da OEACP, a Organização dos Países de África, Caraíbas e Pacífico, Moussa Saleh Batarac, o tchadiano que substitui no cargo de secretário-geral desta organização o diplomata angolano Georges Rebelo Pinto Chicote, que, como já fizemos menção, orientou a organização durante 5 anos. Batarac diz que vai olhar para a revitalização desta organização, que conta com 79 membros. É um ponto informativo por esta altura. Voltaremos a atualizar a informação nos próximos espaços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, e obrigado também por essa partilha. Termina hoje a 15ª sessão ordinária da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da CIRGEL, que decorre na Assembleia Nacional. Foram 6 dias de discussões em torno dos países em conflito armados na região dos Grandes Lagos. O repórter Ernesto Jaime tem mais detalhes e também em torno deste assunto. Ernesto, boa tarde. É consigo. Viva, boa tarde. A partir de hoje, sexta-feira, o Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos passa a ter um novo secretário-geral. Trata-se do tanzaniano Deo
Osmund Mwapinga, de 41 anos e que é doutorado em Ciências Políticas. É importante também ressaltar aqui que a 16ª sessão ordinária da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos vai decorrer no Uganda, na cidade de Kampala. É também uma novidade aqui deste Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que hoje então assinala o último dia. É importante frisar que na manhã, ou esta manhã, serviu igualmente para a apresentação e resoluções discutidas ao longo desta semana entre os parlamentares. É importante frisar aqui que foram 6 dias de discussões acesas dos vários comitês que compõem então o Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, onde foram aprovados temas como transição energética, capacitação de professores e educadores sociais, mecanismos também para travar o HIV nos países afetados pelos conflitos armados. Outro ponto que se destaca aqui também tem que ver com a questão financeira que esta organização africana passa, que inviabiliza ou não permite o percurso ou o desenvolver de outras atividades que estão então dentro ou programadas na Organização Africana a Sergil. Neste momento, o momento agora é para um intervalo onde os parlamentares estão então num break, num almoço, e que poderão retomar as atividades quando forem 12 horas e 30, ou seja, 12 horas e 35 minutos, daqui a sensivelmente 1 minuto, poderá então assim retomar este último dia do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Mais detalhes nós vamos poder levar noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Jaime, boa tarde e obrigado também por essa partilha. Vamos seguir agora com a página desportiva. A Seleção Nacional venceu o Egito por 3-1 e garantiu o seu lugar nas meias finais do CAN Sénior Feminino de futsal, que se disputa no Reino de Marrocos. Na segunda partida do Grupo B, o duelo entre as angolanas e egípcias foi de arrepiar, com a nossa seleção a vencer por 3-1. Foi uma primeira parte aguerrida, com ataques de um lado e do outro, e as duas seleções a não darem espaço. A nossa camisola 10, Jamila, abriu o placar aos 11 minutos com um belo tento rasteirinho, sem opções para a guarda-redes egípcia. A seguir, a persistência das nossas mangolês era notória, que obrigava as adversárias a mergulharem na defesa. Até antes do intervalo, a nossa seleção precisava ter mais cuidado com o número de faltas, pois estava com um somatório de 4. Logo no início da segunda metade, as egípcias tiveram a primeira grande oportunidade de golo, que passou ao lado da baliza. Com bastante persistência, a também camisola 10 do Egito, Asmaus, igualou o placar aos 32 minutos. Se a primeira parte as nossas mangolês cometeram muitas faltas, no segundo tempo foram as egípcias com um somatório também de 4 faltas. Aos 33 minutos, a ala Jamila Katumbela, no segmento de um contra-ataque, voltou a marcar e colocou Angola em vantagem. 2-1 no placar. E não ficamos por aí. A faltar 1 minuto para terminar, a ala Beu, camisola 7, fez o gosto ao pé, fechando o placar em 3-1. Com esta vitória, a seleção angolana termina com 6 pontos no Grupo B e passa para as meias finais do CAN de Marrocos. Cabos-Corpo do Palanca, recreativo do Libolo, é a partida de destaque da jornada 26 do Girabola. A bola volta a rolar nos diversos estádios espalhados pelo país neste fim de semana. Na partida de campeões, o Cabos-Corpo do Palanca, que já conquistou o Girabola em uma ocasião, é 10º classificado com 30 pontos e recebe o Libolo tetracampeão nacional, 12º com 26 pontos. A partida acontece neste sábado no Estádio Municipal dos Coqueiros, na Baixa Antiga de Luanda, às 16 horas. O campeão em título e líder do campeonato nacional, Petro de Luanda, que soma 58 pontos, terá pela frente o Desportivo da Lunda Sul, também no sábado, às 16 horas, no estádio 11 de novembro. O mais direto perseguidor ao título do Petro, o Bilhete de Benguela,
que tem 55 pontos na tabela classificativa, joga em casa diante do Interclube, oitavo com 35. A partida acontece no domingo, às 16 horas no Estádio Nacional de Ombaka, em Benguela. O 1º de agosto, o terceiro classificado com 47 pontos, terá uma tarefa dificílima no reduto do São Salvador do Congo, sexto com 36. O jogo acontece no sábado, às 15. No estádio Jonas Kufuna Mundo Nduleno, no Luena, província do Mochico, o Bravos do Maquique ocupa o 5º posto com 38 pontos, de frente à Académica do Lubito, nono com 30 pontos. Na luta pela manutenção, o Santa Rita de Cássia, último classificado com 14 pontos, vai receber o Luanda City, 13º com 22. O jogo acontece no domingo. Ainda no domingo, o Desportivo da Huila terá pela frente o Carmona do Is, jogo marcado para o Estádio Nacional Tundavala, no Lubango. Por fim, o Isaac de Benguela, 14º com 19 pontos, recebe o Sagrada Esperança, 4º classificado com 42. O avançado do Williete de Benguela, Caporal, com 22 golos apontados, comanda a lista dos goleadores. Com a participação de 30 escolas de Luanda, mais 10 em relação à primeira edição, gestada pelo Instituto Politécnico de Administração e Gestão do Quilamba. Depois do sucesso da primeira edição da Junior NBA, competição que visa massificar o basquetebol escolar e capacitar os jovens alunos nos ramos da ciência, matemática e da tecnologia, voltou para a segunda edição com a integração do município do Kazenga e Kakuaku. O sorteio desta segunda edição aconteceu nesta quinta-feira no pavilhão do Grupo Desportivo Formigas do Kazenga, em Luanda. Para este ano, o número de escolas a participarem aumentou para 30, mais 10 em relação ao torneio de partida, como confirmou o representante da ExxonMobil, Fernando Pegado. O projeto vai incluir as escolas do ano passado, através do nosso parceiro, a Pan-Africare, faz a monitoria e acompanhamento dessas escolas, garante a inclusão e a participação na parte do STEM e na parte do basquete. Fazem parte, estão incluídas no projeto normalmente, então é só agregar as novas escolas com o programa já existente. O secretário de Estado para a Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Pacheco Francisco, sublinhou que a organização da Junior NBA e ExxonMobil enquadra-se na estratégia do Executivo a de tornar o desporto federado mais forte por via do desporto praticado nas escolas. Nós só podemos desenvolver o desporto nas escolas se tivermos quadras desportivas. Daí, portanto, a razão do senhor Presidente ter dito e orientado que as próximas escolas a serem construídas necessariamente deverão ter uma quadra desportiva. E então, com base nisso, acredito eu que os empreiteiros que vão poder trabalhar na construção de várias escolas deverão ter em conta, portanto, esta orientação que foi dada. E para nós, se isto acontecer, será uma mais-valia, mas em contrapartida temos também que olhar para aquelas escolas que já existem e que não têm quadras esportivas, porque também existem alunos interessados em poderem praticar várias modalidades. Se nós apostarmos, portanto, no desporto escolar, estaremos a contribuir em grande para o desporto federado. Então teremos que continuar a trabalhar, estarmos de mãos dadas com o desporto, com o Ministério da Juventude e do Desporto e não só com as federações, porque aqui nas escolas existem, portanto, grande potencial que são os nossos alunos. Os alunos do município do Kazenga e de Kakuaku, que vão participar pela primeira vez, mostraram-se otimistas em terminar a competição no pódio. Eu espero vencer também, porque estamos aqui para sair em primeiro lugar. E estamos aqui para representar a nossa escola. Perdendo, ganhamos, estamos a ser muito privilegiados por estar nessa atividade. Estou muito alegre porque é algo que já era esperado há muito tempo, a participação da minha escola. Estou muito alegre. Uma expectativa muito grande. Primeiramente, é uma grande oportunidade a minha escola participar e eu creio que nós chegaremos longe porque nós estamos a treinar, a trabalhar bastante. Quero sim, quero que a minha equipa seja campeã. Para esta segunda edição, estarão em prova 30 escolas, sendo 10 do município de Talatona, 10 do município de Belas, 5 do Kazenga e 5 do município de Kakuaku. Recordo que a primeira edição foi conquistada pelo Instituto Politécnico da Administração e Gestão do Quilamba, nos 2 gêneros. A Junior NBA leva-nos para o segundo intervalo do dia de hoje. Volte connosco.
alertar o público em geral, isso melhor, sobre o autismo, incentivando a não discriminação e a intervenção precoce. Acontece neste sábado uma caminhada sobre a conscientização do autismo. E para falar sobre esta caminhada, temos em estúdio o psicólogo Lucamba Joaquim. Boa tarde. Vamos à conversa agora e falar um pouco mais sobre esta caminhada. Qual é o objetivo? Bem, a caminhada, na verdade, enquadra-se no 2 de abril, né, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Nós estamos apenas na sequência desta efeméride, como ainda estamos no mês de abril e vai ser no último sábado, já amanhã. Nós decidimos, então, realizar essa campanha juntamente com os pais de crianças com autismo. Então, é uma realização conjunta entre profissionais da área de saúde mental e pais com crianças com autismo. Vamos estar, como eu disse, amanhã, a partir das 7, na Marginal de Luanda. Vamos fazer o percurso da Marginal de Luanda. O ponto de partida será no Porto de Luanda e vamos terminar ali ao viaduto, quem faz o sentido Ilha de Luanda. Então, é uma caminhada, como disse muito bem na introdução, o objetivo é passar informação útil em relação ao autismo, porque ainda registra-se muitos atos de discriminação a pessoas com autismo. E como o autismo é uma realidade, e até nós, se visitarmos, por exemplo, dados oficiais do INE, nós conseguimos ver que, por exemplo, fez-se um levantamento e mais de 576 mil pessoas estão dentro desse quadro em Angola. Quais são os principais sinais do autismo? Bem, os sinais do autismo são variadíssimos, mas fala-se muito sobre o impacto que o autismo tem na linguagem, na alteração da linguagem. Normalmente, pessoas com autismo têm dificuldades na fala, alguns mais, outros menos, mas o impacto maior costuma ser na linguagem. E depois também tem a questão da parte do comportamento, que às vezes costuma ser um comportamento, vamos dizer, desajustado, no sentido de que a pessoa, por exemplo, apresentar um padrão de comportamento repetitivo, né? Repetitivo, vamos supor, uma criança com autismo é comum, por exemplo, ela fixar-se num só objeto, um só brinquedo, está sempre, por exemplo, com o carrito, ou está sempre com a boneca, se tirarem aquilo é complicado, vai fazer birra, vai chorar bastante. E depois temos também outro impacto que é na interação social. A interação social da criança com autismo é muito limitada. A criança com autismo tem dificuldades em interagir com outras crianças, às vezes também com adultos. E é sempre aquela criança que às vezes está sempre isolada e mesmo estando entre as outras crianças, acaba por optar por brincadeiras que levam mais para si e não na troca, que a gente chama de troca simbólica. O último também é a parte... Mas isso não se confunde com pessoas introvertidas, pessoas mais reservadas? Dali a importância da intervenção de um especialista. Nós estamos a lançar aqui alguns sinais de alerta, não necessariamente que a gente, logo que vê estes sinais que eu citei aqui, vamos logo associar ao autismo. É preciso que, a partir do momento que a gente perceba estes sinais, vamos procurar um especialista para poder fazer o despiste, né? Ele vai fazer uma avaliação criteriosa e normalmente não é só uma pessoa, são vários especialistas que estão envolvidos. Vão fazer uma avaliação criteriosa para saber se realmente estamos diante do autismo ou estamos diante de outro quadro que não tem nada a ver com o autismo. Então, é importante que o especialista seja chamado e não façamos diagnósticos em casa só por ver um ou outro sinal nas crianças. A pessoa nasce autista ou pode desenvolver ao longo da vida? Olha, isso é uma discussão que ainda está em pauta, mas até hoje as maiores investigações sobre o autismo, a causa é genética. Então, de causa genética, consequentemente, a pessoa nasce autista. Ou seja, não há até agora nenhuma pesquisa que demonstre que a pessoa se torna autista. A pessoa nasce autista, à medida que vai crescendo, vai apresentando os sinais. Mas a principal causa, é preciso que fique aqui claro, é genética. Mais de 97% a 99% de autistas é de causa genética. Muito obrigado pelas suas explicações. Então, amanhã fica marcada esta marcha. A marcha é aberta ao público, qualquer um que se identifique com a causa, seja pai, seja professor, seja profissional, desde que se identifique com a causa, é só vestir de branco ou azul. 7 horas estamos no Porto de Luanda, vamos partir. Depois, lá no ponto final, teremos também palestra, terão profissionais a falarem sobre algumas coisas importantes sobre o autismo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. 50 anos de produção de petróleo, seu impacto no desenvolvimento do país, avanços e os grandes desafios do setor é o tema do fórum que está a ser realizado pelo Conselho Nacional da Juventude, que juntou mais de 100 jovens e conta com a presença dos ministros dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e da Juventude e Desporto.
O encontro acontece em Luanda e a nossa colega Edna Firmino tem mais detalhes. Edna, boa tarde. É consigo. Boa tarde em estúdio, boa tarde para quem nos acompanha. Encontramos na Universidade Agostinho Neto, propriamente na Faculdade de Direito, onde decorre a primeira edição inaugural de Fóruns e Debates Juvenis 2025, organizado pelo CNJ. Este primeiro encontro tem como tema 50 anos de produção de petróleo, seu impacto no desenvolvimento do país, avanços e os grandes desafios do setor. Para nos falar porquê da escolha desse tema, nós vamos em conversa com o vice-presidente do CNJ, Sebastião Maurício. Boa tarde, fala em direto para a TV Girassol, como antecipei. Porquê da escolha desse tema? O que é que vocês querem trazer para os jovens angolanos? Obrigado. Antes mesmo de responder à pergunta que nos é colocada, dizer que o Conselho Nacional de Juventude, em virtude daquilo que é a sua especificidade, no âmbito da congregação das várias organizações juvenis, e em virtude do momento em que o país está a viver e no âmbito do mês da juventude, concomitantemente num período em que o nosso país há de comemorar 50 anos, o Conselho de Juventude gizou um programa que visa realizar fóruns que têm a ver com várias temáticas. Como dissestes, hoje é o primeiro fórum, que é o fórum sobre os 50 anos de produção de petróleo e seu impacto no desenvolvimento do país, né, após a independência, avanço e os grandes desafios do setor. De facto, é um fórum que visa trazer a reflexão de todos nós enquanto jovens, que contribuição nós podemos dar no setor dos petróleos e outros recursos afins no que tange ao desenvolvimento socioeconômico do país. Também vamos refletir aqui a contribuição dos jovens nesse setor. Como sabe, é um setor de importância capital para alavancar o desenvolvimento socioeconômico do país e nós, enquanto jovens, enquanto força ativa, que tem a responsabilidade de se reinventar e acompanhar aquilo que é a dinâmica do desenvolvimento socioeconômico, político do país, não pode ficar aquém daquilo que é o esforço que o Executivo está a fazer. Então, mais do que no âmbito daquilo que é o que nós jovens às vezes cobramos ao Estado, ao Executivo, também podemos aqui refletir o que é que nós podemos trazer enquanto jovem no ponto de vista deste setor, que contribuição os jovens podem dar. Como sabe, nós temos vários jovens empreendedores e jovens que têm estado a empreender nesse setor. Está aqui uma oportunidade, e por essa razão está aqui o Sua Excelência o Ministro da Tutela, que no âmbito daquilo que é o próprio fórum, trouxe aqui uma série de oportunidades, uma série de questões que os jovens tiveram a oportunidade, na primeira pessoa, Sua Excelência o Ministro, poder fazer um desenho de como podemos contribuir, de como está o setor, este setor tão importante que até hoje continua a trazer e a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Muito obrigada. Ouvíamos o vice-presidente do CNJ, Sebastião Maurício. Este fórum que está na sua primeira edição, que acontece aqui na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, faz presença neste fórum o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que na sua apresentação deixou claro que a primeira fase da refinaria de Cabinda vai ser concluída ainda este ano. Nós vamos continuar aqui a acompanhar este fórum e voltamos nos próximos serviços de informação da TV Girassol. A partir da Faculdade de Direito, despedem-se Miguel Suame e Edna Firmino. Boa tarde.